vai começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Olá, bem-vindos! Hoje vamos conversar sobre região e identidade política. Meu nome é Everton Kozenieski e tenho a honra de receber o nosso convidado de hoje, o professor Rafael Zílio Fernandes. Rafael, bem-vindo ao Sem Fronteiras. Muito obrigado, Everton. É um prazer estar aqui com um grande amigo aí de mais uns 15 anos de caminhada geográfica. Eu lembro que nós somos colegas de graduação, nós somos colegas do PET, do Programa de Educação Tutorial, e também colegas boleiros aí. Jogamos muita bola aí juntos. Então é sempre um prazer aí. E é sempre um prazer estar aqui conversando contigo e vamos lá. Rafael, muito obrigado pelas palavras e por, enfim, aceitar o nosso convite para conversar um pouco aqui no nosso podcast. Bom, antes da gente iniciar nosso bate-papo aqui, eu gostaria de apresentar a todos, né, o Rafael. Ele é graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Geografia pela UFRJ, é pesquisador e atua principalmente com Geografia Política e Lutas Sociais, e atualmente é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, onde coordena o Núcleo de Pesquisa sobre o Espaço, Política e Emancipação Social, o NEPS. E além disso, né, Rafael, atualmente com um canal no YouTube também, do NEPS, apresentando uma série de entrevistas e diálogos muito interessantes. Bom, Rafael, para começar a nossa conversa, eu gostaria de te questionar a respeito do conceito de região. E há um bom tempo nós ouvimos, né, com a frequência a ideia de que a região talvez não seja um conceito tão importante para esse momento, para explicar as dinâmicas que vivemos, enfim, né? Então, gostaria de perguntar se a região continua viva como um conceito capaz de auxiliar e contribuir com os estudos geográficos. Everton, esse conceito, eu acho que ele não morre. Pode ser em algum momento que nós deixemos de usar a palavra região, não sei, duvido disso, mas ele não morre. Se nós pegarmos o livro do Rogério Hasbar, o Regional Global, ele vai falar sobre várias perspectivas de morte e vida da região, né? Uma perspectiva neomarxista, uma perspectiva biológica, enfim, várias perspectivas. Na verdade, a região ela sempre é morta e renasce sobre outras bases. Só que a questão é que nós temos que nos remeter às propriedades básicas do espaço geográfico. Entre elas estão o quê? A situação, posição, localização, distribuição. São aquelas propriedades que vêm, digamos assim, antes dos conceitos de território, lugar, região, né? Uma dessas propriedades básicas do espaço é a diferenciação, né? A diferenciação espacial, ela é um dado do espaço. É o que a gente chama de filosofia de, sei lá, ontologia do espaço. Então, o espaço, ele é, por definição, diferenciado. Isso não quer dizer necessariamente uma hierarquia, isso vem depois. Isso não quer dizer, digamos assim, relações de poder. Isso também vem depois. Mas o espaço ele é diferenciado. E o conceito que mais dá conta disso é o conceito de região, né? O espaço, como ele sempre foi, o espaço humano sempre foi diferenciado. Eu não gosto muito quando a gente fala, esse conceito cai em desuso, né? O conteúdo pode cair em desuso, mas as palavras, eu acho que muitas vezes elas não podem ser jogadas fora, né? O significado de território, por exemplo, ele foi mudando ao longo do tempo, ao longo dos mais de 100 anos aí. E o de região é nesse sentido. Então, se o espaço ainda ele é diferenciado, o conceito de região é o que melhor dá conta disso. Bom, em tua leitura, quais são as potencialidades, né, que o conceito de região pode contribuir para a análise geográfica? Acho que tu já citaste a questão da diferenciação, né, como um aspecto, né? A partir do teu estudo, das tuas pesquisas, né, o que tu vês como uma potencialidade da região, como conceito da geografia? Bom, nós podemos ter esse tema sob diferentes perspectivas, né? Numa perspectiva, digamos assim, econômica, né? Nós podemos ter um olhar sobre as desigualdades regionais do Brasil, da América Latina, né? É importante salientar que a região ela não é uma escala pré-definida. Ela, usualmente, ela é colocada como uma escala supralocal, ou seja, ela não é colocada como uma região dentro de uma cidade. Claro, nós tínhamos, na época do orçamento participativo em Porto Alegre, as regiões, né? Mas, a rigor, nós da geografia usamos a região para escalas além da local, né?
só que ela não necessariamente é uma escala entre o local e o nacional, o regional, como se fosse apenas a região administrativa do IBGE. Ela pode ser a região América Latina, ela pode ser a região dos, digamos assim, dos países lusófonos, e aí não é uma região área, é uma região descontínua, né? E nós podemos também ter regiões que são também transnacionais, como é o que eu abordei na minha tese. Então, nós temos várias potencialidades. A de elucidar as desigualdades regionais, a elucidar as relações de poder que se dão em diferentes espaços, identificar e analisar classes ou frações de classes regionais que se valem de regionalismos por seus interesses políticos e por aí vai. Isso tudo existe e provavelmente vai continuar existindo por um bom tempo. Então, o conceito de região pode nos ajudar nesse sentido. Tu citaste a tua tese, né? E entre outras discussões que tu desenvolve no teu trabalho, tu te referes à regionofilia, né? Como uma proposta, inclusive, teórica, né? da tua tese. E, bom, o que tu entendes como regionofilia? Everton, a questão da regionofilia, ela vem de uma ideia que está rapidamente numa passagem de um livro do Marcelo Lopes de Souza, em que ele discute o conceito de região, e que lá ele faz uma analogia com a topofilia do Ifutuan, né, que é o sentimento de pertencimento a um determinado espaço, de uma forma muito rasa, claro. E isso remete diretamente ao conceito de lugar. A regionofilia seria basicamente o sentimento de pertencimento a uma determinada região, um sentimento de identidade regional, consciência regional e por aí vai. Tá? A partir disso, eu tentei elaborar um pouco mais, eu tentei construir melhor esse conceito. Eu ainda acho que ele é um conceito em construção, ele está longe de ser acabado. Então, assim, a regionofilia, ela é um sentimento de pertencimento a uma determinada região, ok, mas isso não basta. O interessante é que, ora, a regionofilia ela pode dar suporte a regionalismos territorialistas, conservadores, reacionários, ora pode dar vazão a um sentimento de irmandade entre pessoas, grupos que estão até topometricamente distantes, assim, que não moram na mesma cidade, mas moram, às vezes, em outra cidade, em outro estado, ou mesmo do outro lado de uma fronteira, né? Então, basicamente é isso, para começo de conversa. Bom, eu acho que esses elementos que tu apontas, eles estão no cerne da diferenciação entre o gaúcho, com o, né, com acento, enfim, em português, e do gaúcho, né? Nos termos da tua pesquisa, né? Sabe, Everton, que para eu fazer a minha pesquisa, tenho que contar uma história muito rápida. A minha pesquisa de tese, ela buscou relações, ela analisou relações entre a identidade gaúcha e o pensamento libertário, principalmente o anarquismo. Por que isso? Eu sou originário lá de Uruguaiana, lá da fronteira, e eu fui com 17 anos a Porto Alegre. No meu cotidiano de criação, sempre esses elementos assim campeiros, esses elementos de, enfim, da lida do campo, apesar de eu sempre ter morado na cidade, mas tudo isso era premente. Eu sempre vivenciei isso, ouvi músicas. Até eu te digo que o primeiro disco que eu lembro de ter pego na minha vida foi na casa da minha avó, que foi o disco de vinil, o primeiro do Renato Borghetti, o Gaita Ponto, de 84. E eu colocava, a minha avó colocava no vinil ali, no aparelho de vinil, e eu ficava ouvindo aquilo ali. Né? A primeira memória musical que eu tenho na vida. Então isso sempre esteve meio que naturalizado em mim. Aí eu chego em Porto Alegre, e aí é uma outra questão. É uma cidade um pouco mais cosmopolita e tudo mais. Alguns dizem que é provinciana, mas para quem veio do interior, ela é cosmopolita. E durante a graduação, eu tomo contato assim, até com amigos, com pessoas que viam esses elementos da identidade do gaúcho, do gaúcho, como algo assim meio que conservador, ou reacionário, ou sempre remetia a uma questão do latifúndio, a questão assim da subordinação do peão pelo patrão, e ok, mas eu não tinha muitos elementos ainda para raciocinar sobre isso. Depois eu fui fazer o mestrado no Rio de Janeiro, sobre outro assunto, só que eu sempre conversei com o meu orientador sobre as questões do Rio Grande do Sul,
da Argentina, do Uruguai, e aí com distanciamento. Lá no Rio de Janeiro eu via o Rio Grande do Sul, a Argentina e o Uruguai com outros olhos. E aí eu fui me dando conta, e estudando um pouco mais, de que essa identidade ela era muito mais complexa do que a sua apropriação conservadora. E que, de certa forma, era legítimo que eu carregasse, eu, que me considero um libertário, eu carregar essa identidade de alguma maneira. E essa ideia da tese, ela vem um pouco com isso, desse choque, desse possível embate entre os elementos da identidade gaúcha e a perspectiva de mundo, o olhar libertário, né? Para muitas pessoas pode parecer estranho, na mesma palavra ou no mesmo, digamos assim, no mesmo texto, ouvir as palavras gaúcho e anarquista, como se fossem algo completamente antagônico. E eu tentei mostrar na tese que não, sabe? Que assim, eu vi que, com mais clareza estando fora do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul, a Argentina e o Uruguai tinham elementos muito mais em comum, né, do que eu conseguia vislumbrar, porque eu estava imerso, né, na região. A partir disso, Everton, eu comecei a construir um instrumento de análise, uma regionalização, né, que eu denominei de região transnacional gaúcha, que é uma região que ela não tem limites muito bem definidos, por isso que eu tive que construir um mapa com, digamos assim, uma simbologia esfumaçada, ela não tem contornos definidos, ela não segue exatamente as linhas, as fronteiras estatais, né? Tampouco é isso que eu ia dizer, tampouco é fruto do Estado, né? Como agente regionalizador, né? Isso. E essa regionalização, ela tinha alguns pressupostos, né? Bom, ela seria definida a partir do agente social gaúcho, que no passado foi muito, com o perdão da palavra, presente no passado, e que hoje até tem uma discussão interessante sobre se ele já deixou de existir ou não nos interiores do Uruguai, da Argentina, do Rio Grande do Sul. Não é o caso aqui de discutir isso, mas é uma discussão interessante. Essa região que abarcaria assim Uruguai, Rio Grande do Sul, parte da Argentina, ela apresenta uma regionofilia. Só que ela apresenta uma regionofilia que ela é transacional, porque são intensos os elementos que identificação desses três subespaços, né? Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Isso demonstra a transnacionalidade da identidade socioespacial gaúcha, né? Que é uma identidade que atravessa essas fronteiras e por isso ela não se confundiria com o gaúcho em português. Eu coloco na tese que o gaúcho em português ele é muito atrelado ao aparelho de Estado, ao gentílico do Estado do Rio Grande do Sul. E, a nível de Brasil, principalmente no Centro-Oeste, na Amazônia, ele é tido como um sinônimo de um migrante capitalizado, branco, que vai estabelecer a grande propriedade de terra, o latifúndio, a monocultura, e isso vai gerar vários conflitos com povos originários, tradicionais, e vai causar a expulsão de várias gentes do campo, né? Então, para não confundir esses termos, eu utilizei o em espanhol, que é algo que, para mim, une mais, né? Que integra mais. Outro elemento dessa regionalização é a mobilização de elementos da identidade gaúcha são apropriados por uma elite latifundiária e conservadora há muito tempo. Isso nem precisa discutir. Só que esses elementos também são apropriados por grupos que não são conservadores, por grupos bastante progressistas, inclusive alguns grupos que estão na luta política, né? Então, não é uma apropriação só de uma via, né? E essa regionalização ela forma outras fronteiras, que não são estatais, mas também são políticas, né? Ela atravessa esses três subespaços. Mas aí, Everton, se você me permite, claro. A identidade gaúcha, né, eu pensando, refletindo sobre isso, pesquisando, para o intento da minha tese, que foi buscar essa complexidade, né, da identidade gaúcha, eu acabei propondo se não uma classificação, mas um tipo de abordagem da identidade gaúcha em três vertentes, né? A primeira vertente seria o que eu chamo de gaúcha clássica, entre ali o século XVIII, XIX, que tem ali a sua origem no contato predominantemente violento entre portugueses, espanhóis, povos originários e africanos escravizados.
tá? Se caracteriza pela subsistência dessas pessoas no gado selvagem abundante, uma vez que não tinha ainda o estabelecimento de cercas, de propriedades ainda não era nítido. Nós estamos falando de uma época colonial, pouco guarnecida, um espaço aberto, pouco guarnecido, né? E associada a uma classe subalternizada, marginalizada, estigmatizada. Até por volta dos anos 50 do século XX, gaúcho, gaúcho, era um xingamento. Era sinônimo de bandido, de algo baixo. Né? Até assim, os registros históricos que se tem da Revolução Farroupilha, o Império Brasileiro, situado no Rio de Janeiro, xingava os revolucionários, ou aquela elite que fez a Revolução no Rio Grande do Sul, de gaúchos. E o Bento Gonçalves e companhia não gostava dessa denominação. Isso tem registro, tem documentos sobre isso. Como é curioso que o movimento histórico muda a significação das coisas, né? Então, era uma classe subalternizada, marginalizada, estigmatizada, mestiça, né? E ele é imortalizado em obras poéticas e literárias, como é o El Gaucho Martín Fierro, né? Como um amante da liberdade, que resistiu, que estranhou e resistiu à propriedade privada e ao estabelecimento das fronteiras estatais. O Martín Fierro é um personagem que se vê na angústia, assim, na reflexão e na resistência, né? Ele, que é acostumado a andar no seu cavalo, pela pampa sem cerca, nem fronteiras, começa a ver as propriedades privadas se estabelecendo, o estabelecimento de cercas, de alambrados, e isso estranha muito ele, né? Então, do ponto de vista mais geográfico, densamente, a espacialidade gaúcha clássica é um espaço aberto, sem fronteiras, pouco guarnecido e com pouca propriedade privada. Né? Com uma espécie de liberdade intrínseca, assim. Isso, uma coisa bem mais telúrica. Né? Tem dois personagens da literatura que podem nos ajudar a compreender isso. Um é o Martín Fierro e o outro é o Capitão Rodrigo do Tempo e Vento do Érico Veríssimo, que são exemplos de gaúchos clássicos, errantes, né, insubordinados e por aí vai. Tá? Tem uma outra vertente, Everton, que eu chamei de vertente tradicionalista, que ela mais ou menos começaria no século XIX e ela vem até hoje. Né? Essa remeteria à apropriação elitista da identidade, com a naturalização da relação patrão-peão, visão estática de cultura. Né? Então, há um mito fundador, né? Uma essencialização da identidade. A identidade ela é essa, a cultura é essa, fora disso não pode passar, digamos assim. Tá? Uma institucionalização de ritos, inclusive, de comportamentos. Né? Exatamente. Também tem, assim como objetos geográficos, né, o estabelecimento da propriedade privada, chamada de estância, né, no Rio Grande do Sul, e a tentativa de disciplinarização do gaúcho, aquele gaúcho errante, né, ele é transformado em assalariado, em peão de um patrão. Então tem essa passagem sociológica aí, né? Bom, o mito fundador, pelo menos na parte brasileira, é a Revolução Farroupilha, né, que engrandeceu, que naturalizou e engrandeceu a propriedade privada, o latifúndio, e que diminuiu as tensões entre os patrões e os peões. Né? A gente poderia fazer um programa só sobre isso, mas rapidamente é isso. A historiografia, Everton, ela é dominada pela ideologia nacionalista. Então, nesse momento, primeira metade do século XX, até meados do século XX, nós temos historiadores a serviço do Estado Nacional. Né? Então, no Uruguai vão surgir historiadores que acham que o gaúcho é o tipo nacional. Na Argentina vão dizer que o gaúcho é o tipo nacional. E no Rio Grande do Sul vão dizer que o gaúcho é o tipo regional por excelência. Isso acabou, entre outras coisas, esfumaçando essa relação de classe patrão-peão. Né? Bom, tem aquele livro clássico do Rogério Hasber, que derivou da dissertação dele, que é o RS, Latifúndio e Identidade Regional, de 88, em que ele mostra a transposição da identidade regional da campanha com valores do patrão, não necessariamente da população em geral, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, até um certo tempo, em Porto Alegre, chamar os porto-alegrenses de gaúchos era algo muito estranho, e até pejorativo. Bom, a espacialidade disso seria o quê, então? Os latifúndios, a sobrevalorização das fronteiras estatais, a fixidez dos gaúchos e o regionalismo. Então, a regionofilia, ela dá suporte aí a uma apropriação elitista conservadora,
e vai desembocar no regionalismo, que entre outros estudiosos, o próprio Rogério mostra em alguns trabalhos dele, né? Por fim, Everton, eu identifiquei uma vertente que eu chamo de neo-gáutia, ou seja, é um certo resgate de alguns elementos sobre novas bases. Isso vem mais ou menos da década de 90, isso é mais ou menos recente. Porque com o fim das ditaduras no Brasil, na Argentina, no Uruguai e o advento do Mercosul, se intensificam as trocas nesse recorte, nessa região, né? E aí grupos de artistas, intelectuais, eles tecem essas redes transnacionais de colaboração, produzindo textos e músicas. Tem um geógrafo excelente, nosso amigo também, Lucas Panis, que mostra muito bem isso na sua dissertação e na sua tese, essas redes regionais transnacionais de músicos, atualmente. Então, Everton, há uma espécie de retomada de consciência regional, né? Mas como assim? Pode parecer estranho. É uma retomada de consciência regional transnacional. Que olha só, se na época colonial a gente tinha uma região em que as fronteiras estatais elas não existiam ou eram um pouco guarnecidas, nós tínhamos, digamos assim, uma região, de uma forma. Aí, com essa vertente, a região se fratura em 3 estados nacionais. É como se sofresse, com o perdão da palavra, uma desregionalização. Uhum. E aí, mais recentemente, com essa retomada de consciência regional, de irmandade, de redes entre Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, nós temos uma regionalização. Ou seja, aquela região transnacional, ela realmente se torna transnacional, só que aí com algumas outras bases. Ao invés de ser uma expressão regionalista, eu vejo que essa vertente vê o mundo a partir da região transnacional gáutica, o que é uma diferença significativa. E aí eu identifiquei algumas manifestações regionofílicas, né, de sentimento, né? A gente tem como o subtropicalismo na Argentina, com músicos como Kevin Johansen, nós temos o templadismo no Uruguai, que vem dos irmãos Daniel e Jorge Drexler, e nós temos a estética do frio do Vitor Ramil, né? Todas essas são manifestações regionofílicas dessa região transnacional, né? E aí qual é a espacialidade, mais densamente falando, da geografia? É a transposição do locus de construção discursiva, ou seja, da onde se fala, da onde se constrói as coisas, do rural para o urbano. Porque a maioria dessas pessoas, desses grupos, são urbanos, são moradores de cidade. Tá? Sim, então a gente tem um papel fundamental da rede urbana, Buenos Aires, Montevidéu, Porto Alegre, Pelotas. Nós temos a porosidade das fronteiras estatais, aí atravessadas por muito mais fluxos, inclusive de pessoas, e essa regionofilia transnacional. Então, se por uma vertente... Para essa vertente, nós temos esses personagens, e com isso eu tento demonstrar que a identidade gáutia ela tem uma complexidade que não pode ser reduzida à sua apropriação conservadora. Dessas 3 dimensões que tu disseste, né, elas apontam, por um lado, a dimensão do Estado, mas também de uma identidade, enfim, de suas espacialidades que estão voltadas a uma perspectiva de integração, né? Imagino, né, que essas diferentes identidades expressam diferentes espacialidades e o quanto isso é conflituoso, né? Quanto essas relações são conflituosas, né? Sim. E a tua fala me faz pensar muito com relação a isso, né? Como é possível se entender gaúcho de formas diferentes, inclusive reivindicar isso de modos diferentes, né? Não apenas da Semana Farroupilha, né? Naquele momento de comemoração de feriado no Rio Grande do Sul, né? E me parece que, dentro do teu trabalho, o pensamento libertário tem um papel importante dentro dessa construção dessa identidade socioespacial. Qual é o papel das federações anarquistas nesse contexto de ressignificação do gaúcho? Everton, para falar das federações anarquistas, primeiro eu vou falar rapidamente do passado, assim, final do século XIX e início do século XX. Porque, assim, principalmente na Argentina, no final do século XIX, início do século XX, nós temos um contexto de expulsão de pobres rurais para a região metropolitana de Buenos Aires, para os subúrbios, ou arrabaldes, como se chama lá. Então nós temos essa população gáutia, digamos assim, que começa a sofrer um êxodo rural e chega à Grande Buenos Aires, ao mesmo tempo que nós temos a chegada de imigrantes
pobres para trabalhar principalmente na indústria nascente argentina, né, para trabalhar como operários, principalmente espanhóis e italianos. Uhum. Uma parte interessante desses espanhóis e italianos, eles trazem consigo o anarquismo. E eles vão morar nos arrabaldes, nos subúrbios também, e vão trabalhar muitas vezes nas mesmas fábricas e oficinas desses gaúchos desplazados, desses gaúchos desterritorializados. Aí se dá um encontro muito sui generis entre a identidade gaúcha e o anarquismo. Quais são alguns produtos culturais que surgem disso? No campo, porque alguns imigrantes foram para o campo, surgem as pajadas anarquistas, né? As pajadas que são poemas ou improvisados ou não, acompanhados de um fundo musical simples, eles eram declamados no galpão, depois da lida campeira, depois que os peões terminavam o seu dia de trabalho, ou nas festas, né? Então esses pajadores anarquistas, pajadores libertários, eles usavam ritmos como milonga, entre outros, e colocavam letras que falavam sobre revolução, sobre a necessidade de organização de classe, de insubordinação, que eram muito comuns, muito inteligíveis para os gaúchos, para os peões, né? E, inclusive, falavam de personagens como Recli, Kropotkin, nossos geógrafos clássicos aí, né? Isso aí tem na internet, tem no YouTube também, quem quiser procurar, fica à vontade. Então nós temos isso aí. Na cidade, na Grande Buenos Aires, nós temos um periódico anarquista muito importante que é o La Protesta Humana. O La Protesta Humana é um periódico que tem até hoje. E tinha um suplemento durante alguns anos chamado Revista Martín Fierro, que é um suplemento cultural. Tinha charges, poemas, enfim, né? E esse periódico ele era animado por um cara chamado Alberto Giraldo, que ele pegava os elementos do gaúcho, da vida telúrica, do gaúcho olhando o horizonte, e a partir daí começava a tecer ideias de como esse gaúcho poderia ser revolucionário, como que essa insubordinação, essa liberdade, né, elas poderiam se tornar valores revolucionários. Tá? Então, essa relação ela vem de muito tempo. Para hoje, eu dediquei atenção à relação entre três federações anarquistas, né? A Federação Anarquista Gaúcha, em Porto Alegre, a Federação Anarquista Uruguaia, em Montevidéu, que é a mais antiga, e a Federação Anarquista de Rosário, no interior da Argentina, que são federações onde seus ativistas, enfim, são bastante colaboradores. O que eu verifiquei aí? Eu apliquei a técnica de história oral, né? Eu pedi para as pessoas contarem a história de vida, eu tentei, na medida do possível, encontrar digamos assim, os ativistas mais velhos, só que os mais velhos tinham entre 36 e 40 anos, mas enfim, né, os mais experientes de alguma maneira. E aí eu comecei a perguntar para eles como é que eles viam a fronteira, como é que eles viam a identidade gaúcha, como é que eles viam a relação entre a identidade gaúcha ou gaúcha e o pensamento libertário, e como é que isso seria possível, né, que elementos seriam possíveis de se apropriar para a luta política. Em resumo, eles me falaram que não existia propriamente ainda um registro elaborando isso, um texto de análise sobre isso, só que todos eles me falaram assim, olha que interessante, eu sempre penso nisso, mas eu nunca coloquei isso em discussão. Isso é algo que me toca muito, as pessoas dessas três federações, né? Essas pessoas, algumas delas vindo do interior para a cidade, falavam, minha infância, minha adolescência, a lida campeira, são coisas que eu gosto muito, que eu acho muito legal e que realmente o gaúcho tem uma história aí de marginalização, de insubmissão e que em algum momento começou a ter uma apropriação conservadora. Então esses ativistas eles me falaram isso, que eram coisas que realmente eles tinham em comum, eles comungavam disso, só que nunca tinham feito uma ação mais específica nesse sentido, né, nesse campo simbólico-cultural. Aí eu verifiquei, Everton, que essas federações anarquistas, elas têm a identidade, a regionofilia, a identidade gaúcha como algo secundário, mais importante. Mas é secundário, não é central para essa rede. O que é central para essa rede é, na verdade, o chamado anarquismo especificista, né? Que é aquele que diz que é preciso
ter uma organização especificamente anarquista para poder atuar nas diversas lutas dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso é o que une mais as federações, né? Que é algo que vem da Federação Anarquista Uruguaia, chega ao Brasil, e que hoje nós temos aí a Coordenação Anarquista Brasileira com federações desde Porto Alegre até Belém. Então nós temos várias. Isso é o que une principalmente. Porém, os elementos da identidade gaúcha, eles estão presentes, eles são comuns, eles fazem parte do imaginário, e há uma consciência de que há um potencial aí a ser explorado, considerando obviamente que o campo simbólico-cultural é um campo sempre em disputa, em movimento, um campo sempre a ser ressignificado e que pode ser utilizado para dialogar de uma maneira mais efetiva com os trabalhadores e trabalhadoras, inclusive desempregados. Então, ainda que secundário, eu identifiquei aí o que eu coloquei no título da tese, uma regionofilia libertária. Uma regionofilia que dá suporte a uma regionalidade, como assim queira, transnacional, e que é muito diferente, quase que antagônica, ao regionalismo conservador e elitista. Bom, Rafael, nós já estamos chegando no final da nossa conversa, do nosso diálogo, né? O tempo passa rápido. E, claro. Bom, eu gostaria de encerrar essa nossa conversa te questionando, né? Nós temos esse costume aqui no podcast, que é sempre perguntar ao nosso convidado, né? Algumas referências, algumas leituras, algumas indicações para todos aqueles que se interessam pelos temas que nós debatemos aqui no programa, né, de hoje. Ótimo. E também no sentido de iniciar, né? Quem gostaria de iniciar leituras, debates, enfim, a respeito deste tema. Então eu gostaria de colocar essa questão no sentido de indicações que tu possas nos apresentar. Ótimo, Everton. Partindo da geografia. Para quem quer se aprofundar um pouquinho melhor sobre o conceito de região, quem está principalmente aí na graduação ou quem é de outra área da geografia, tem um livro muito interessante que é o Regional Global, do Rogério Hasbar, que eu citei no início, né? O Regional Global. Isso sobre região. A respeito do pensamento libertário, para quem quiser também uma introdução do ponto de vista da geografia, nós temos um livro recente do Marcelo Lopes de Souza chamado Por uma Geografia Libertária. Aí, saindo da geografia, indo para as áreas diversas, sobre a identidade gaúcha, eu recomendo duas referências literárias. Uma é o Martín Fierro, que é uma obra poética, né, o El Gaúcho Martín Fierro, e outra é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. E não só o Arquipélago, o primeiro livro, mas todos os 7 livros, porque, segundo uma conversa que eu tive ontem com um amigo e professor Jones Gueter, esse é o melhor livro de geografia do sul do Brasil. Então, eu acho que esse é obrigatório para se entender a geografia do Rio Grande do Sul, a formação territorial e geográfica do sul do Brasil, O Tempo e o Vento. Fora isso, temos as músicas, né? Se vocês procurarem no YouTube sobre pajadas anarquistas ou libertárias, tem discos, tem compilações, tem um monte de coisa aí. Né? Tá disponível e, inclusive, essa foi a minha fonte de informação. Né? Eu procurei na internet, em blogs, no YouTube, e aí eu consegui as letras, né, que falam sobre isso. Sobre essa vertente neo-gaúcha e tudo mais, assim, eu também indico aí vários músicos. Eu indico o Chito de Mello, tá? Que é um fronteiriço lá, que mora em Livramento Rivera, que tem letras assim, bem interessantes nesse sentido. E também indico aí aqueles que eu já mencionei, né? Vitor Ramil, Jorge Drexler, Daniel Drexler, Kevin Johansen, Ana Prada, e por aí vai. E para arrematar sobre isso, uma análise geográfica, eu recomendo aí a tese, tanto a dissertação quanto a tese, e outros artigos aí do Lucas Panitz, que ele fala da geografia da música e como que essa geografia da música, essas redes são tecidas transnacionalmente entre Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, demonstrando aí o que eu tenho chamado de regionofilia. Eu acho que são essas as indicações para começo de conversa. Bom, Rafael, gostaria de te agradecer por aceitar o nosso convite, por estar aqui presente e nos apresentar tantos elementos interessantes e ricos, né, para a nossa conversa, o nosso debate, né. Nós passamos da região à discussão e construção da identidade, enfim, a partir das federações anarquistas, né. Eu fiquei pensando muito na nossa conversa o quanto, né, que aquilo que nos inquieta
ponto de vista pessoal, ela se transforma também num objeto de pesquisa. A partir dos instrumentos, né, da geografia, a gente consegue revelar determinada realidade e o quanto isso nos ajuda a explicar também um pouco daquilo que nós somos, né? Então acho que é muito interessante esse movimento acadêmico que nos move, né? Ao mesmo tempo que é pessoal, mas ao mesmo tempo quando o pessoal se transforma em acadêmico e, enfim, esse movimento que as nossas pesquisas em muito têm, né? Fiquei sabe, muito Everton, contente. Esse trabalho, eu coloco na introdução, esse trabalho também foi uma espécie de autoanálise. A análise minha comigo mesmo. E eu acho que eu sempre falo para os meus orientandos, para o pessoal, assim, que eu acho que muitos dos trabalhos mais ricos da geografia, da academia, enfim, eles têm uma dimensão de autoanálise. Algo que te inquieta e que você tem que enfrentar consigo mesmo, para aí enfrentar no campo social, né? Então acho que é nesse sentido. E, bom, para finalizar nossa conversa, também gostaria de chamar outra referência, que é o canal do YouTube do NEPS. Rafael, tu não disseste, mas o NEPS vem produzindo uma série de vídeos sobre temas diversos da geografia, né? Tu chegasse a citar o último programa de vocês, né? Mas gostaria de deixar registrado lá no YouTube NEPS-Geografia, para quem quiser acompanhar e conhecer um pouco mais também do trabalho do grupo de pesquisa na qual o Rafael coordena. Bom, ficamos aqui no nosso programa de hoje. Mais uma vez agradeço pela participação, Rafael. E em breve vamos conversar mais um pouco. Certo, muito obrigado, Everton, por essa oportunidade aí. Tá feito, Carreto.